Nós já vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Eucides, fique à vontade. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por mais um ano. Podemos participar aí dessa Páscoa, mais ou menos igual ao ano passado, mas eu creio que ano que vem nós estaremos comemorando de uma forma diferente, mais à vontade, né, que nós estamos hoje. Eu queria nessa oportunidade já desejar a todos um domingo abençoado de Páscoa para todos. Jesus ressuscitou, Ele não ficou, a sepultura não o deteve, e Ele ao terceiro dia ressuscitou. E essa ressurreição fez com que nós estivéssemos aqui hoje, mesmo em meio a tantas dificuldades. Nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor está conosco. Gostaria de estar fazendo uma leitura juntamente com os irmãos. Nós saímos desse tema, né, de Páscoa, mas entendermos aí sobre essa palavra tão importante que é Páscoa, e respondendo-se nós, os cristãos, de que maneira nós comemoramos a Páscoa, né? De que forma a Bíblia fala para nós, os cristãos, não os judeus, né? Mas os cristãos, de que maneira nós devemos comemorar a Páscoa e o que isso representa para nós e como nós aprendemos em cima desse assunto. Eu quero ler aqui em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia das festas dos pães sem fermento, quando sacrificava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Irmãos, aqui nós precisamos entender a origem dessa palavra Páscoa, que nós vamos ver essa palavra começando lá em Êxodo capítulo 12, né? E é interessante, nós vemos essa evolução desta palavra, que no seu hebraico significa passar por cima, né? A palavra Páscoa significa passar por cima. Quando nós fazemos uma leitura sistemática do capítulo 12 de Êxodo, nós estamos lá logo depois da 9ª praga no Egito. Levou ali aproximadamente 9 meses de praga, e estamos ali prestes a realizar, ou Deus mandar a última praga, a 10ª praga sobre o Egito. A 9ª praga foi a escuridão, e aqui está prestes a última praga, que é a morte dos primogênitos. Mas antes de Deus enviar o anjo do Senhor para lhe ferir o primogênito, ou todos os primogênitos do Egito, Deus faz um preparativo para a nação escolhida, a nação de Israel. E no dia 14 do mês de Abibe, ou Nissan, que significa entre março e abril aqui do nosso calendário, no dia 14, Deus chega para a nação através de Moisés e diz assim: fale ao povo que prepare um cordeiro. A palavra cordeiro é diferente de carneiro, porque cordeiro representa um animal de um ano, né? Era um animal que tinha ali no máximo um ano. Então a exigência para o cordeiro pascal era que o animal tivesse um ano no máximo. E eles matassem esse animal ao entardecer do dia 14,
e que eles viessem. Interessante, precisamos entender que a viração do dia em Israel era às 6 horas da tarde. Então eles matavam no vespertino, isto é, no final do dia 14, entraria às 6 horas, já viraria o dia, já seria o dia 15 do mês de Abibe, e eles iriam comer este animal que foi sacrificado, e ali eles iam comer em família. Só que eles tinham um preparativo ainda. Eles tinham que matar esse animal, tirar o sangue desse animal e aspergir este sangue nos batentes de cada casa, para que quando o anjo do Senhor passasse na terra do Egito, onde estivesse a marca do sangue nas batentes, o anjo passaria por cima daquela casa. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo iria passar por cima daquela casa que estaria marcado com o sangue do Cordeiro. E não somente isso, eles fariam isso, entrariam em suas casas, preparariam-se as suas roupas, cingindo para que se preparasse, para rapidamente saírem. Era para eles colocarem as roupas, as sandálias nos pés, e estarem preparados, que eles iriam sair rapidamente do Egito. E eles teriam que comer esse cordeiro assado. Não era cozido, era assado, com a família, confraternizando-se com a família. Esse era o mandamento, mas não era somente isso. Começava-se também a festa dos pães asmos, ou chamado pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque, como nós sabemos, a fermentação leva-se algumas horas ou algum tempo. E o que eles não tinham era um tempo. Deus chegou para a nação de Israel e disse: vocês não têm tempo. Então tirem durante 7 dias todo o fermento que vocês possam ter nas suas casas. Porque Deus queria tratar da seguinte forma com essa nação: olha, de uma forma muito rápida. Seria tão rápido que vocês entenderiam que não daria tempo para fermentar ali, ou para o pão crescer para que vocês possam sair. Por isso, os pães asmos, pães sem fermento, simbolizando a rapidez que Deus iria tirar esse povo do sofrimento ali no Egito. Segunda questão, ou terceira questão que Deus estabeleceu para esse povo: vocês comeriam assado, a carne assada, vocês comeriam junto com pães asmos, pão sem fermento, e com ervas amargas, representando a amargura que foi o Egito na vida de vocês. Isso era instrução. Isto foi o que Deus estabeleceu para a nação de Israel. Nós vamos ver isso confirmado lá em Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Que Deus, mais uma vez, 40 anos depois, Ele repete essa diretriz, repete esse ensino, repete como deveria se cumprir a Páscoa. E eles, voltando lá para Êxodo capítulo 12, nós vemos que eles cumpriram ali a primeira Páscoa. Quando nós vamos para Números capítulo 9, versículo 5, eles cumpriram a segunda Páscoa. Porque quando eles saíram do Egito, eles ficaram em Canaã aproximadamente 1 ano, esse período. E lá novamente eles comemoraram a segunda Páscoa. E logo após eles entrariam na peregrinação de 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos eles não comemoraram a Páscoa, porque eles estavam num processo de disciplina. E a nação, sempre quando estava num processo de disciplina,
o que eles deixavam de comemorar era a Páscoa, da forma que devia ser, em Êxodo, capítulo 12, em Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 8, as diretrizes, as formas que eles deveriam cumprir a Páscoa. Eles só voltam a cumprir a Páscoa em Josué, capítulo de número 5, quando eles entram em Canaã, 40 anos depois. É a terceira Páscoa que nós vemos registrado na Bíblia. Quando eles entram, por direção de Josué, tendo ali os ensinos de Moisés, né, quando ele repete a lei, Deuteronômio, e assim vai. Esse era o cumprimento. E diz ainda, Êxodo capítulo 12, que à meia-noite o anjo do Senhor passa sobre o Egito. E a porta que tinha a marca do sangue do Cordeiro, o anjo passava por cima. O significado da palavra Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Passar por cima. O anjo passava por cima. E aquela casa, o primogênito não morria. A Páscoa tem a ver com juízo. Nós entendemos, quando olhamos a palavra Páscoa, ela tem a ver com juízo. O juízo de Deus sobre a nação do Egito. Que Deus iria castigar a nação do Egito, matando o primogênito das pessoas, o primogênito dos animais e tudo. Eles veriam juízo. E esse juízo era a morte. Esse juízo era a morte dos primogênitos. Mas o cordeiro sacrificado livrava desse juízo da morte. E aí a gente vai ver no decorrer da história que o povo, mais uma vez, eles profanam o templo, mais uma vez eles se distanciam da presença de Deus, e mais uma vez o povo fica sem comemorar a Páscoa. E você vai ver uma renovação através de Ezequias, lá em 2 Crônicas, capítulo 30, capítulo 33, capítulo 35, que Deus estabelece mais um concerto com o povo. E nunca houve, no capítulo 33 e 30, nunca houve uma Páscoa tamanha grandeza como houve através da instrumentabilidade de Ezequias. Deus faz isso, Deus estabelece. Esta era a forma no Antigo Testamento. Nós temos outros textos concernentes a isso, mas os principais são esses. Que Deus executou, o povo cumpriu a Páscoa, de que maneira cumpriu, qual é a forma correta que eles deveriam cumprir a Páscoa e qual seria esse significado. Quando é a época de Jesus, como Jesus cumpriu a Páscoa, de que maneira Jesus nos ensinou a cumprirmos essa Páscoa. E nós vemos na leitura que eu acabei de ler, aqui em Marcos capítulo 14, são 3 passagens no Evangelho Sinótico que falam isso. Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e Mateus capítulo 26. São esses 3 textos que falam sobre Jesus comemorando a Páscoa. E de que maneira Jesus estabelece isso? Jesus pede que os seus discípulos, 2 dos seus discípulos vão até um determinado lugar, encontre uma pessoa, um homem carregando sobre os seus ombros água, e que era para seguir esta pessoa. Alguns estudiosos dizem que era um essênio que estava lá, da religião essênia que tinha na época. E esses 2 discípulos chegam até um local, e Jesus fala: diga a esta pessoa que vocês encontrarem, o mestre vai comemorar a Páscoa neste local. E eles encontram um local todo preparado, e lá eles estão, todos preparados para comemorar a Páscoa judaica. A Páscoa que Êxodo capítulo de número 12 ensina a cumprir, que é o cordeiro sacrificado no dia 14,
Na noite, sendo comido assado este cordeiro, junto com ervas amargas e com os pães asmos, pão sem fermento. Era dessa maneira. E lá estava Jesus a cumprir isso. O pastor Valdeci aqui já nos antecedeu falando do lava-pés, o exemplo que Jesus demonstra. E é interessante quando nós damos sequência aos evangelhos, quando pegamos os 4 evangelhos tratando sobre esse assunto, e nós fazemos a pergunta: como que cada evangelista narra esse fato? De que maneira, como eles detalham o fato da ceia? E é interessante, algumas coisas passam desapercebido muitas das vezes numa leitura rápida. Se você se detalhar nos textos sinóticos e o Evangelho de João, você vai se deparar que eles estão comendo a ceia da Páscoa e de repente surge uma outra ceia logo após a Páscoa. Interessante isso. O que é essa outra ceia que aparece nesse instante? E esse lava-pés é interessante porque havia algo acontecendo no coração de alguns discípulos ali. E o que estava acontecendo no coração de alguns discípulos, Lucas narra isso. Lucas 22 narra o que estava acontecendo no coração de alguns discípulos. Alguns discípulos começaram a discutir entre eles quem era o maior. De novo essa conversa. Porque um ano atrás, de Lucas 22, você colocar um ano atrás, você vai dar em Mateus capítulo 18. E o que nós encontramos em Mateus capítulo 18? Um ano atrás, o povo perguntando lá, quem de nós é o maior? Quem é o maior aqui? Depois de um surto que vem no capítulo 17 de Mateus, que nós narramos ali, o que nós vemos na narrativa de Mateus 17, o povo no Monte da Transfiguração, de frente ali a glória de Deus, Pedro, Tiago e João no barquinho, no Monte da Transfiguração, olhando a glória de Deus, isso no Mateus capítulo 17. Vendo a face de Deus, vendo a glória de Deus, vendo o rosto de Jesus sendo resplandecido. E a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Eles vendo isso, no monte, no alto do monte, 3 discípulos. Mas no pé do monte, enquanto 3 estavam vendo a glória de Deus, 9 estavam vendo o diabo, lutando para expulsar um demônio de uma criança que o pai leva até Jesus desesperado, dizendo: Jesus, aqui está o meu filho, levei aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada, e eu trouxe a ti, Jesus, porque durante, diz a Bíblia, a noite toda eles estavam lutando, e ainda não somente com o diabo, mas com os fariseus, porque os fariseus queriam ensinar: não é assim que expulsa o demônio, a coisa não é assim. Os religiosos da época, 3 lá em cima, na glória, no poder, na unção, no pentecostalismo que nós falamos, e 9 lá embaixo, sofrendo porque um demônio de uma criança não queria sair. Isso no capítulo 17 de Mateus. Jesus desce do monte, chega para aquele pai, o pai explica o que está acontecendo, que eles não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus fala: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando? Foi e repreendeu aquele espírito, e aquele pai saiu com a vitória daquela criança. Mas algo ocorreu no coração daqueles discípulos. Os 3 lá em cima olharam: peraí, a gente é grande, nós somos maiores do que esses 9 que aqui, nós somos escolhidos.
para estar no monte da transfiguração. Estes 9 não foram escolhidos. Quem de nós é o maior? Quem de nós é o maior? E Jesus, no capítulo 18, logo após a transfiguração, isso na sequência cronológica, põe uma criança lá no meio e diz assim: quem não se fizer como esta criança não é digno do reino dos céus. Jesus dá o ensino da humildade de uma criança, da simplicidade de uma criança. E os seus discípulos ouvem aquele ensino. Mas 1 ano depois, o surto se estabelece novamente. Quem é o maior? Isso num culto de Páscoa, ocorreu isso. E depois eu disse, que existe uma ceia e uma outra ceia. O que são essas duas ceias? Porque diz que Jesus termina uma ceia e logo da sequência numa outra ceia. O que é isso? E esse surto estabelecido, quem é o maior? Aí nós entendemos a atitude de Jesus em dizer, ou agir: pega uma toalha, amarra em sua cintura e lava os pés dos discípulos que ali estavam. Lava o pé, mostrando humildade, mostrando ali o serviço. Você quer ser o maior? Sirva. Você quer ser o maior? Sirva aos seus irmãos, sirva a igreja, sirva o corpo de Cristo. Eu dei o exemplo para vocês seguirem. Siga o meu exemplo. Que eu lavei os pés de vocês. E logo após isso, ele pega o pão. Depois da ceia. Que ceia é essa? A ceia da Páscoa. Depois da ceia da Páscoa. O que era a ceia da Páscoa? O cordeiro assado, o pão aso, e a erva amarga. Esse era a Páscoa. Mas ele institui uma outra ceia. Que outra ceia é essa que ele institui? Quando ele pega, depois da ceia Páscoa, ele pega o pão, ele dá graça a esse pão e dá aos seus discípulos. De igualdade, da mesma forma, ele toma o vinho em suas mãos, dá graça e dá aos seus discípulos. O que nós aprendemos nesse texto? A Páscoa judaica cessou. Porque a Páscoa, lá atrás, representava o futuro de um cordeiro que morreria para nunca mais morrer novamente. A Páscoa judaica era inculcar nos judeus que viria um sacrifício. E esse sacrifício seria permanente. Esse sacrifício seria eterno. Esse sacrifício seria uma vez só. Ele seria o sacrifício e não um sacrifício. Ele seria o sacrifício de todos os outros sacrifícios. Porque a Páscoa representa isso. Um cordeiro que morreria no lugar do outro. Não é isso que Êxodo 12 diz? Que o sangue nos batentes das portas representava que aquele cordeiro morreu no lugar do primogênito daquela casa. Era troca de lugares. Jesus trocou o lugar conosco, morrendo em nosso lugar. Isso significa Páscoa. Isso significa passar por cima. A ira de Deus no Egito passou por cima da casa que tinha sangue.
A ira de Deus nas nossas vidas passa por cima de nós, vendo o sangue de Cristo nas nossas vidas. E Jesus estabelece a ceia do Senhor. Jesus estabelece a ceia do Senhor. E Ele dá sequência, dizendo ao judeu: eu vou provar para vocês que a Páscoa terminou. A Páscoa terminou em Cristo. Por isso Cristo fala em Lucas 22: não mais tomarei ou participarei convosco até aquele dia. Que Apocalipse 19 diz que nós iremos cear com o Senhor e Ele nos servirá, a cada um de nós. Vai se repetir Lucas 22, Marcos 14 e Mateus 26. Cada um de nós junto com Cristo. Não os apóstolos somente, mas nós aqui. Apocalipse 19, participando com Ele. E Jesus, Ele prova: Deus, eu vou acabar com esse negócio de Páscoa, porque a Páscoa já é Jesus, na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. 3 festas eram essenciais que o povo viesse até Jerusalém. Quando você vê Lucas 12, ou melhor, Êxodo capítulo 12, você vê que cada um fazia a sua Páscoa dentro dos seus lares. Mas isso mudou no decorrer da história. Quando Ezequias faz a reforma e estabelece a maior Páscoa da história, a Páscoa começou a ser efetuada e realizada no templo. 3 festas eram realizadas no templo: a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Eles precisavam do templo para exercer essas 3 festas. E Deus prova para o povo judeu da seguinte maneira: eu vou provar para vocês que a Páscoa terminou. E no ano 70 da nossa era, General Tito invade Jerusalém, acaba com o templo, destrói o templo. E o judeu sabe que não tem como comemorar a Páscoa não tendo templo. Lembra que eu disse que eles comemoraram 2 Páscoas? No Egito uma, no Sinai a segunda, e ficaram por 40 anos sem cumprir a Páscoa porque estavam em disciplina. Foram cumprir novamente a 3ª Páscoa em Josué capítulo 5. E a história de Israel nos fala que ficou mais uma vez pela apostasia de Israel. Ficaram um período sem Páscoa, só voltou a ter quando Ezequias faz a reforma. E Jesus vem para ser a Páscoa da Páscoa, a Páscoa verdadeira, que era o foco. O Antigo Testamento olhava para a Páscoa lá na frente, no futuro, e via Jesus, o Cordeiro perfeito, imaculado, santo, Filho de Deus, eterno. E acabou, não existe mais. E Jesus estabelece a ceia do Senhor. Enquanto a Páscoa eu olhava para o futuro, a ceia do Senhor eu olho para trás. Vou repetir. A Páscoa eu olhava o futuro, a ceia do Senhor eu olho para o passado. O povo olhava o futuro sacrifício perfeito, o futuro cordeiro perfeito, que morreria uma vez só. E quando eu participo da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor que aconteceu lá atrás, há 2000 anos. Anunciais a morte do Senhor até que eu venha.
até que eu venha. Até que eu venha. E quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala mais uma vez que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro Pascal. Existe alguma proibição de nós comemorarmos a Páscoa? De jeito nenhum. Pelo contrário, crucificado. De pregarmos Jesus Cristo pagando o preço, morrendo no lugar de cada um de nós. De cada um de nós. Isso é o que a Bíblia nos mostra. Isso é o que é a ceia do Senhor. Isso é a ceia do Senhor. Então hoje a Páscoa, para a igreja de Jesus Cristo, a Páscoa foi substituída pela ceia. Hoje nós comemoramos a Páscoa mensalmente. Uma vez por mês algumas igrejas, outras igrejas primitivas de Atos 20, comemorava toda semana, que toda semana era ceia. Mas é algo interessante, que nós precisamos aprender da parte de Deus. Que quando Jesus, sendo o sacrifício perfeito, Ele vem para desfazer aquilo que Hebreus capítulo 2, Hebreus 2, e o versículo de número 15, ele diz que Ele veio para desfazer a obra do inimigo. Ele veio para tirar aquela força que tinha a morte. E enfatizando, Ele veio tirar o império do medo da morte. Nunca se viu tanto em falar em medo da morte como nós estamos hoje em dia, com essa pandemia do Covid. Pessoas temendo a morte, temendo morrer. Porque se é algo que afeta seja quem for, é a palavra morte. Que nascemos condenados a morrer. Nascemos condenados a morrer. E como a morte, essa palavra, ela afeta muitas mentes e tira a paz, e deixa a pessoa surtada por medo da incerteza, como é, o que é isso, o que vai ser. Mas diz Hebreus capítulo 2, versículo 15, Jesus, Ele veio tirar esse medo de cada um de nós, que é o medo da morte. A morte não impera mais aqueles que servem a Cristo, aqueles que deixaram o sangue ser pintado na tábua, no batente dos seus corações. E o Evangelho entrando nos seus corações, fazendo algo, conscientizando, dando-lhe a paz que o Evangelho concede. A paz de Cristo, a paz que reina. Pode vir Covid, pode vir qualquer outra pandemia. O cristão verdadeiro, ele descansa. Descansa. Descansa na paz de Cristo. Ele não teme. Então, para trazer, para nós finalizarmos hoje o que nós temos falado nessa noite sobre a Páscoa, e entender para nós o que eu faço nessa noite, daqui para frente, com relação à Páscoa. De que maneira eu administro como um cristão a Páscoa? Como eu vou administrar isso? Primeiro, como nós aprendemos no Antigo Testamento, a Páscoa significa um momento de koinonia, de comunhão com os irmãos, de interagir com os irmãos, como os irmãos estão fazendo nessa noite. Mesmo via live, nós estamos aqui tendo essa interação. Difícil, mas é o que nós temos para hoje. Queríamos estar todos reunidos, participando,
É importante isso, porque quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, a ceia que Paulo institui, que é ali, ou dá sequência, não, ele não institui, ele deu sequência àquilo que Jesus já havia ensinado. Só que existia algo semelhante à Páscoa em Corinto, semelhante à Páscoa, chamava Festa do Amor Ágape. O que era essa festa do amor ágape? Os crentes se reuniam, os ricos e os pobres, para se confraternizarem, para terem a sua koinonia, confraternizar-se. Só que em 1 Coríntios 11 não estava havendo essa koinonia, essa confraternização. Estava tendo divisão. O rico ficava com o rico e o pobre ficava com o pobre. O rico dizia: pô, não fica com esse pobre que ele só trouxe farofa. Fica aqui comigo que eu trouxe uma picanha aqui. A gente vai usufruir isso. E sendo que o propósito da festa do amor ágape era favorecer ao pobre, com aqueles que tinham recurso, fazer com que eles viessem a se fartar naquele momento entre a koinonia, a comunhão entre ricos e pobres, eles se beneficiassem com isso. E depois que houvesse essa koinonia, essa comunhão, eles iriam participar do corpo e do sangue do Senhor. Então são várias coisas que nós podemos tirar aqui. O exemplo do Antigo Testamento, de comer com a sua família, e não somente a sua família, mas os seus irmãos. Entender como os pães asmos, essa saída, esse pecado que representa o fermento, ele teria que sair das nossas vidas. E a Eva amarga, lembrar o quanto nós sofremos no passado, através desse exemplo amargo, e não termos saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, mas seguir em frente rumo a Canaã. Nós aprendemos com Jesus que ninguém é maior. Você quer ser o maior, sirva. Você quer ser o maior, vê o que o irmão está precisando e vá ajudar. E com Paulo nós aprendemos que nós temos que nos reunir para minimizar os problemas da irmandade, da igreja, do corpo de Cristo. Traga os pobres para se banquetear com as picanhas dos ricos. Essa é a intenção. Aí vivemos a ceia do Senhor, como é para ser. A ceia do Senhor, cada um participando, lembrando, como eu já citei aqui nessa igreja, a palavra que se deriva-se à Eucaristia, de sermos agradecidos a Deus. Então, cada vez que participarmos da ceia, que é a Páscoa dos cristãos, ele vai lembrar: eu preciso ser humilde, porque Jesus lavou os pés dos discípulos, porque eles estavam surtando, querendo saber novamente quem é o maior, e aqui não tem o maior, só Jesus. Só Jesus. Quem de nós canta mais? Quem de nós toca mais? Quem de nós prega mais? Quem de nós ensina mais? Não tem. Não tem isso. Nós estamos aqui para servir. Mas o surto vem. Já veio nos discípulos um ano atrás, um ano depois veio de novo. Mas Jesus dá o exemplo: vem aqui, vou lavar o pé de vocês para dar o exemplo, porque vocês não entenderam nada até agora. Está repetindo tudo de novo. Então, se eu tenho que aprender com o sentido Páscoa, é ser humilde, que não existe o maior.
Se eu tenho que aprender com o sentido Páscoa, é lembrar que Jesus pagou o preço pelos meus pecados e morreu no meu lugar. Se eu tenho que aprender com o que é Páscoa, eu tenho que me confraternizar com os meus irmãos. Se tem alguém que está passando uma dificuldade e eu tenho condições de suprir as suas necessidades, eu vou lá, a festa do amor ágape. Era isso. E em suma, o Eucaristo, a gratidão, agradecer a Deus. Deus, eu sou agradecido porque eu estou aqui. Eu não mereci o céu, mas o Senhor me escolheu. Eu estava caminhando a passos largos para o inferno, mas o Senhor me tirou dessa situação e me colocou aqui nesta posição de filho. E como filho aqui eu estou. Eu agradeço por lembrar dessa Páscoa que no dia de hoje, aqui no Brasil, nós comemoramos. Não é o ovo de Páscoa ou o coelhinho. Você pode comer um ovo de Páscoa. Você pode, ensinar o seu filho o sentido real da Páscoa. Não tem proibição nenhuma disso. Tem crente que vê tanto demônio em tudo quanto é lugar. E a gente precisa ter sabedoria com isso. A gente precisa ter entendimento. Mas é explicar da forma certa. Vai lá, compra o ovinho, dá para o seu filho. Mas não é o coelhinho que fez isso, mas a ovelhinha. A ovelhinha que morria no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o Cordeiro Jesus Cristo, o Deus encarnado, morreu para nos conceder esta dádiva de estarmos aqui. E você que está me ouvindo nessa noite, você que vai me ouvir ainda, entenda isso. O significado da Páscoa, passar por cima do juízo de Deus, que era matar os primogênitos no Egito. O juízo de Deus sobre nós, que toda a humanidade vai morrer. E o medo que nós temos desse algo chamado morte. Ele diz, no meio desta pandemia toda, a Bíblia diz, não temas. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não temas. E lembrar que Jesus Cristo fez o que fez, porque Ele amou, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É essa certeza que nós temos nessa noite. Sejamos humildes, sem surtos de maioridade. Quem é o maior? Quem canta mais? Quem prega mais? Quem ensina mais? Quem dirige mais? Quem preside mais? Quem faz mais? Não. Nós estamos aqui para servir. Quer ser maior? Sirva. Quer ser maior? Sirva. É isso que a Bíblia diz. E olhemos as nossas necessidades que estão ao nosso lado e sejamos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu quero orar por você aonde você está. Eu finalizo a minha palavra e vamos orar por você aonde você está. Não sei como você se encontra ouvindo essa palavra, temeroso, mas a palavra de Deus diz, não temas, que eu sou contigo. Confia que você é filho de Deus. Se você entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, e você quer entregar sua vida a Ele, faça nesse momento. Entregue a sua vida nesse momento, fala, Senhor, eu quero. Não quero mais ter medo da morte, não quero ter medo de morrer, porque isso me aflige. E o Espírito Santo vai colocar essa paz que Hebreus 2:15 coloca no teu coração e diz, morri no teu lugar para te dar a vitória, para fazer você um vencedor. A vitória sobre o pecado,
Não é vitória sobre finanças. Jesus não morreu para salvar sua finança. Jesus não morreu para sarar sua enfermidade. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. É isso que Ele fez. Aonde você estiver, eu queria que você orasse. Falasse com Deus neste momento, a tua necessidade, o que você precisa. Diga a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor esteja fazendo morada na minha vida e no meu coração. Oremos. Senhor nosso Deus, quero agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos concedido nessa noite. Abençoe, Senhor, a cada um que esteja ouvindo esta palavra, Senhor, nesta noite. Esteja com as tuas mãos estendidas, Senhor, abençoando. Vá, Senhor, em cada um nesse momento, ó Pai. Visita neste momento a cada um, conscientizando, abençoando, confortando, consolando. No meio de uma pandemia tão terrível, Senhor, a qual este planeta está vivendo. Mas somente a tua paz, a tua segurança, as tuas mãos, Senhor, para nos guardar. Abençoe a cada um. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus fortaleça o teu espírito. Que você tenha consciência cada vez mais da tua filiação a Deus. Você é filho, você é filha de Deus. Tome posse desta verdade bíblica para a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?